Quando eu era servo ministerial, estava numa reunião com os anciãos, um deles, na época superintendente-presidente, soltou essa pérola. Se o corpo governante disser que devemos fazer um discurso de cabeça para baixo, isto é, plantando bananeira, nós deveríamos fazer sem questionar. Passei por isso também, meu amigo Alexandre. Ele está falando isso aqui por causa daquele comentário que eu fiz, quando o viajante, o último viajante que ainda está no circuito, lá no meu circuito, esse viajante que ainda está lá, vocês aí que são lá do meu circuito, que estão aqui, muitos que estão escondidos, sabe, né, quem é o viajante? Ele disse na primeira reunião de anciãos com a gente, se o escravo, o corpo governante, mandar a gente pular, nós só temos que perguntar de que altura. É mais ou menos isso, ó. Se o corpo governante mandar fazer o discurso de cabeça para baixo, plantando bananeira, devemos fazer sem questionar. Esse tipo de doença mental aqui, existem vários circuitos e cada um pior que o outro. Né? Isso aqui é uma doença mental, isso aqui uma idiotice que não tem tamanho, para você ver o nível de controle mental que o corpo governante exerce sobre muitos irmãos. O Luiz Felipe Gomes da Silva disse assim, por que a organização se chama Torre de Vigia? Será que vigiam a Bíblia ou a vida dos membros? Muito mais a vida dos membros. Mas sobre Torre de Vigia, o Luiz, tem muito a ver com as expressões bíblicas lá do passado, onde alguém ficava na torre, né, vigiando. E aí o corpo governante utilizou, né, eles lá na época de Rússia, né, já começaram a usar a expressão torre de vigia para fazer alusão ao fato de que eles estão observando os acontecimentos no mundo de forma assim, o cumprimento das profecias para poder avisar, porque o vigia que ficava na torre normalmente ele avisava quando o perigo se aproximava, quando via algum mensageiro correndo, eles gritavam, né, anunciavam. Então o objetivo quando foi fundado é anunciando o reino de Jeová, despertar e tal, era para fazer isso. Com respeito a essa expressão vigia, torre de vigia, vale muito a pena lembrar o texto de Isaías 32, que normalmente eles aplicam para eles, falando que os versículos 1 em diante está falando sobre os anciãos, né? Ó, e príncipes hão de governar com justiça, cada um deles será como abrigo contra o vento, no esconderijo, tal. Eles aplicam isso aos anciãos da torre de vigia. Aí você vai lá no versículo 14 e diz assim, pois a torre fortificada será abandonada, a cidade barulhenta ficará vazia, Ofel e a torre de vigia ficará permanentemente desoladas. Uma alegria para os jumentos selvagens, um pasto para os rebanhos. Então, queridos testemunhos de Jeová que vem aqui no canal, né, como o nosso querido Arnaldo, Renatinho e outros, a torre de vigia ficará abandonada, desolada, é morada de jumentos, diz o texto aqui. Alegria para os jumentos selvagens. Então muitos desses acabam vindo aqui relinchar, né? Falar essas besteiras como alguns vêm aqui fazer. Agredir, xingar. Obrigado aí, tá, o Luiz Felipe.